Senhora presidente, deputada Antonieta Amorim, senhores deputados, público que nos prestigia aqui e pela TV Assembleia. O assunto que eu trago a essa tribuna foi mencionado de passagem pelo deputado Zé Teixeira, se relaciona o protesto dos caminhoneiros e, pela manhã, registros de pelo menos 16 estados da federação, relacionados ao preço dos combustíveis, notadamente ao preço do óleo diesel. No ano, o preço médio do diesel ele já acumula altas de 8% e o valor acima da inflação acumulada de 0,92%, segundo o IBGE. Esse assunto do combustível eu tive a oportunidade de discutir nessa casa no ano de 2015, final de 2015, 2016, e tenho acompanhado o deputado Paulo Correia, o comportamento no nosso Mato Grosso do Sul, lembrando aqui do nosso saudoso Lúdio Coelho. Não é? Nós tivemos, deputado Paulo Correia, no ano de 2015, no mês de julho a dezembro de 2015, a redução do ICMS no Mato Grosso do Sul do óleo diesel. Eu tenho acompanhado os abastecimentos. A queda no Mato Grosso do Sul é vertiginosa. Para Vossa Excelência ter ideia, no mês de dezembro de 2015, que foi o último mês do ICMS de 12%, era 17%, o governo reduziu para 12%, nós abastecemos 61 milhões de litros no Mato Grosso do Sul, contra dezembro de 2016, 44 milhões de litros, dezembro de 2017, 40 milhões de litros, e em 2018, continua a redução dos abastecimentos de diesel no Mato Grosso do Sul. Nós temos 37 postos fechados na capital, e temos o fechamento de vários postos de rodovia, inclusive da falta de investimentos. A perda de volume de receita de 2015 a março de 2018 é de 28,89%, deputado Maracazeiro, quase 29% que nós tivemos aqui, o volume de receita de 2015 a março de 2018. Mato Grosso do Sul hoje é o melhor incentivador de abastecimento no estado do Paraná e no estado de São Paulo. Postos de combustível dos estados fronteiriços a Mato Grosso do Sul, eles fornecem gratuitamente aos caminhoneiros um tanque de 1.000 litros, para que eles percorram o nosso estado, dirigindo a região norte do país, utilizando desse combustível que são abastecidos nos postos do Paraná e nos postos do estado de São Paulo. Portanto, nós temos que fazer uma reavaliação a respeito deste assunto. No período em que nós tivemos a redução do ICMS, é uma crescente. Nós tínhamos, no mês 6, 47 milhões de litros abastecidos no Mato Grosso do Sul. No mês de julho, que foi o primeiro mês da redução, foram 58 milhões de litros. No mês 8, 62 milhões de litros, no mês 9, 60 milhões, no mês 10, 64 milhões, no mês 11, 54 milhões, no mês 12, 61 milhões. Quando nós comparamos com 2017, nós vamos observar que, da casa dos 60 milhões, nós caímos para a casa dos 40 e poucos milhões de litros de combustível. Portanto, Mato Grosso do Sul precisa de fazer uma reavaliação. E eu fiz um estudo. Por exemplo, o estado do Paraná, ele tem o ICMS do diesel em 12%, o da gasolina, 29%. Mato Grosso do Sul cobra 17% do diesel
e cobra 25% da gasolina. Paraná cobra 29%. Rio Grande do Sul, ele cobra 12% do diesel e 30% na gasolina. Então, isso explica que esses estados da federação, evidentemente, criaram alternativas para eventual perda de receita, mas não há perda. Porque quando nós comparamos, eu acho que o equívoco que foi desenvolvido, deputado Paulo Correia, eu fui uma das pessoas que batalhou para que pudesse, Vossa Excelência também, pela manutenção da redução do ICMS do diesel, é que não é apenas a questão do abastecimento, são os serviços indiretos. É o aumento nos restaurantes, é o aumento nos serviços de borracharia, é a melhoria, é o incentivo de mais, porque na medida em que abastece mais, você precisa de mais trabalhadores, de frentistas trabalhando nesses postos, e o viés do abastecimento no Mato Grosso do Sul revela que a questão tributária que impacta 50% do preço do combustível, hoje de manhã, né, a matéria da televisão, ela revelava isso, porque hoje a perda do frete dos caminhoneiros, nós temos aqui, já concedo uma parte à Vossa Excelência, nós temos aqui 2 sul-mato-grossenses motoristas. O primeiro é o senhor Fábio Moura, que faz um desabafo. Ele diz aqui, ó, 6.766 só de combustível de Nova Mutum, Mato Grosso, para Paranaguá. Eu pagava R$ 2,35 há um ano atrás, no preço do litro diesel, e agora R$ 3,98. O valor é o mesmo, e aí fala do frete, o valor é o mesmo de 1, 2, 3 anos atrás. Antigamente, um frete que me sobrava 5 mil, hoje sobra 1.500. Da mesma forma, um outro caminhoneiro chamado Carlinhos, que trabalha principalmente fazendo frete de soja entre Campo Grande e o Porto de Santos, diz que hoje caiu em cerca de 60% o que nós tínhamos de lucro com o transporte. Uma viagem que sobrava em torno de R$ 4.500, hoje sobra R$ 1.500. Então, na verdade, está quebrando, não é, os transportadores, aqueles que adquiriram seus caminhões incentivados pela política de financiamento do governo, agora não está conseguindo pagar as parcelas dos seus caminhões. Eu concedo uma parte de Vossa Excelência com maior satisfação. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, que foi o presidente, inicialmente, do embate, antes de ir para a Secretaria de Segurança Pública, prestou esse relevante serviço aqui na casa, sendo o presidente da questão dos combustíveis aqui. O senhor fez uma audiência pública, participamos. Depois nós montamos uma comissão especial de acompanhamento. Aí sim, eu fui eleito presidente dessa comissão, até com voto de Vossa Excelência, né, para que a gente pudesse acompanhar mês a mês. E a Secretaria de Estado de Fazenda veio aqui, prestava conta mensalmente. E o que foi prometido é que a receita, se a gente abaixasse de 17 para 12, prometido pelas empresas transportadoras, pelo todo mundo que mexia com frete, é que seria a mesma arrecadação. E, infelizmente, deputado, não foi. Mesmo tendo aumentado a litragem, não foi a mesma arrecadação, porque 5% há uma diferença brutal na arrecadação do Estado. Como o governador não podia abrir mão naquele momento, eu acho que Vossa Excelência está coberto de razão. É o momento da gente estar discutindo de novo, aproveitando esse movimento dos caminhoneiros. Eu me proponho a estar junto com Vossa Excelência novamente, para que possamos fazer uma reunião, de repente, com o governador, com o secretário de Fazenda, para que a gente possa avaliar novamente esse momento. Esse é um momento de crescimento do país. Naquele momento era uma curva descendente, e Vossa Excelência sabe muito bem o que nós passamos em 2015, 2016, foi absurdo. E eu acho que chega o momento da gente poder estar discutindo novamente, em função de que o finalzinho de 2017 já sinalizava um crescimento, e agora eu entendo que o Brasil é outro. Há que se pensar novamente nesse assunto, cada ente federado fazer sua parte também, né? Não é só o Estado de Mato Grosso do Sul, mas eu acho que nós estamos perdendo competitividade. Me soma a Vossa Excelência no seu pronunciamento, porque os estados limítrofes da gente têm feito grandes promoções, inclusive essa do tanque de 1.000 litros, que Vossa Excelência falou, parece uma bobagem, mas se reabastecer em Castilho, por exemplo, você cruza o Mato Grosso do Sul inteiro, só vai reabastecer em Rondonópolis, quando você vai para o Nortão. Então, nós estamos sendo um estado de passagem. O que nós queremos? Nós queremos, além do reabastecimento, os serviços extraordinários que a gente coloca, que são os serviços extras do borracheiro,
o restaurante, toda a lanchonete, tudo isso que vem quando o caminhoneiro para em um determinado posto. Quero me somar a Vossa Excelência, me coloco à vossa disposição. Eu agradeço, registro na totalidade. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Registro na totalidade ou à parte de Vossa Excelência e agradeço, deputado Paulo Correia, o esforço e dedicação de Vossa Excelência e a participação naquele momento. Penso que esse assunto, deputada Mara Caseiro, do combustível, nós precisamos de retomar. Tem informações importantes da CPI. Por exemplo, a questão do álcool. Não se concebe que Mato Grosso do Sul, sendo um estado que não consome 20% do álcool produzido, tem um álcool muito mais caro do que o estado de São Paulo e o estado do Paraná. A questão do combustível é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, e a questão do óleo diesel não é apenas para o transporte, também para o setor do agronegócio. E aqui, deputado Paulo Correia, eu penso que a questão do abastecimento do diesel, o número, se nós pegarmos a média, nós não contávamos com a questão da crise econômica que também afetou os abastecimentos, mas a perda de abastecimento, em média, é superior a 15 milhões de litros por mês, daquilo que nós vimos registrando no ano, por exemplo, de 2014 e 2015, principalmente no período em que houve a redução. E 6 meses é um período muito curto. E talvez um viés equivocado que nós tivemos também foi de não fazer avaliação apenas dos postos de rodovia. Porque a questão do diesel, ela repercute nos postos de rodovia. Os postos da cidade abastecem quem vive na área urbana. E quando nós pegamos o abastecimento dos postos de rodovia, era um crescimento vertiginoso e uma quebra de cultura. Porque os caminhoneiros estavam, hoje, eles trocam o peso do diesel pelo o peso do frete. Ele troca o peso da carga por mais 1.000 litros de óleo diesel e economicamente é superior a transportar a carga. E nós precisamos de inverter essa lógica. Eu penso que esse é um assunto extremamente palpitante, é um assunto que interessa a essa Casa Legislativa e quero me debruçar sobre os dados da CPI. Eu ocupei o cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública, mas eu tenho dados ali extremamente importantes e que revelam caminhos que Mato Grosso do Sul penso que deve alcançar para que nós tenhamos de volta o desenvolvimento de postos, geração de empregos no nosso estado e os caminhoneiros voltando a abastecer nos postos do Mato Grosso do Sul, combatendo formação de cartel da mesma forma que a formação de dumping, que da CPI se revelou que poderia estar ocorrendo na nossa capital do estado e deve chamar a atenção. 37 postos fechados na nossa capital morena, deve chamar a atenção que algo muito grave de empresas poderosas esteja ocorrendo na nossa capital e também no interior do estado. Eu agradeço, senhor presidente. Muito obrigado.